1929 meu pai tinha 26 anos de idade. E foi contratado por um pequeno banco da cidade. Ele vendia ações e títulos, e quando as ações caem 58% e é você que está vendendo elas para as pessoas alguns meses atrás, você não vai querer sair de casa e enfrentar essas pessoas. Então meu pai optou em ficar em casa por esse período. Não havia muito em nossa casa, apenas havia um quintal e era inverno na época. Meu pai e minha mãe se davam muito bem. Então nessas condições eu nasci por volta de 9 meses depois. Obviamente, por ser uma criança, eu não entendia que o mercado de ações estava fechado. Mas o fato é que o mercado de ações realmente se recuperou mais de 20% durante esse período. As pessoas que estavam vivendo aquilo não entendiam que estavam vivendo a Grande Depressão. As pessoas pensavam que tinha acontecido uma recessão muito parecida com a que ocorreu pelo menos uma dúzia de vezes. Embora nem sempre quando o mercado de ações eram responsáveis. De qualquer forma, tivemos muitas recessões nos Estados Unidos naquele tempo. E o que estava acontecendo? Não parecia que seria algo tão dramático assim. Na verdade, após cerca de 10 dias após o meu nascimento, o mercado de ações conseguiu subir em média 5% naqueles 10 dias. A partir daí o mercado despencou. Se eu tivesse ganhado R$ 1.000 no dia em que nasci, meus R$ 1.000 teriam virado R$ 170 em menos de 2 anos. Isso pode ter acontecido antes uma vez ou outra com algumas ações. Mas em termos gerais, a América diminuiu 80% em 2 anos e o mercado de ações reduziu 90% desde a última alta. Foi exatamente no dia 3 de setembro de 1929. Foi extraordinário. E nesse período intermediário, de menos de um ano depois que eu nasci, meu pai foi ao banco onde ele trabalhava, onde tinha sua conta. E é óbvio que o banco tinha uma enorme placa de fechado em sua porta. Então ele não tinha emprego. Ele tinha 2 filhos naquela época. Meu avô tinha uma mercearia na qual meu irmão e eu trabalhava. Meu irmão trabalhou lá em 1940 e eu trabalhei lá em 1941. Houveram vários fatores que contribuíram para uma recessão. Mas se você tiver mais de 4.000 bancos falidos, são 4.000 experiências locais na qual as pessoas economizaram e guardaram seu dinheiro. Então de um dia para o outro tudo vira pó. Em todos os 48 estados é algo que afetou todas as famílias americanas. Esse tipo de acontecimento tem um efeito na cabeça das pessoas. Tivemos uma enorme recuperação econômica. Mas é algo que marcou para sempre a vida de todos. O país ficou muito tempo sem crescimento econômico. As pessoas estavam sem esperança sobre a economia americana. Levou muito tempo para restaurar o mercado novamente. As pessoas nos anos 30 não sabiam como ou quando essa crise iria passar. Mas aguentaram, perseveraram e prosperaram.